todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje o nosso tema, dentro da crise econômica de 1929, seus efeitos mundiais, tá? Então, na aula anterior, nós vimos o que foi a crise de 1929, seus efeitos internos, né, nos Estados Unidos da América. E agora, hoje, nós vamos ver seus efeitos mundiais, ok? Vamos para o próximo slide, então. O totalitarismo na Europa. Então, para nós entendermos o que começa a acontecer na Europa, né, repercutido devido aos problemas da crise de 1929. Como você já sabe, a crise dos Estados Unidos provocou uma redução drástica dos capitais estadunidenses investidos na recuperação dos países europeus afetados pela guerra, falando da Primeira Guerra Mundial. E a crise econômica e o desemprego em massa se instalaram nesses países. Cresceram então as críticas ao liberalismo político e econômico, incapaz de conter a crise. E a Europa passou a viver uma profunda polarização política. De um lado, trabalhadores, ativistas políticos e intelectuais denunciavam o capitalismo como responsável pela crise que pregavam a revolução socialista. Do outro, os setores da classe média e a grande burguesia, preocupados com a iminência de uma revolução, apoiaram em vários casos propostas autoritaristas com o objetivo de defender o capitalismo contra a ameaça comunista e a recuperar valores nacionais. Foi nesse contexto que se instalaram na Europa governos totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O totalitarismo se caracteriza pelo abuso de autoridade, do exercício do poder, mas vai além. É um regime extremo em que a vontade do grupo governante se confunde com o direcionamento do Estado. As relações sociais, o cotidiano, assim como a imprensa, a cultura e o sistema educacional são controlados pelo governo e rigidamente policiados. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Muito bem. É um assunto que dá margem para uma discussão imensa, tá? Principalmente no momento em que vivemos, né? Esse momento, lembrando que nós estamos falando aqui do período de 2020, tá? Um período de pandemia que está assolando as nações mundiais, tá? E aí existe aí muita polarização, tá? Uma polarização diferente daquela época, grandes diferenças, tá? Mas buscando cada um a acentuar o seu ponto de vista para tentar alcançar o poder, tá? Então, do mesmo jeito que hoje, utilizando como desculpa, tá, as dificuldades que os países enfrentam, os países do globo enfrentam, tem os grandes oportunistas de plantão que estão tentando alcançar o poder, né? Tentando manipular a população devido às necessidades que eles estão passando, tá? Isso é o que ocorre. Então, naquela época é a mesma coisa. Olha, tá vendo a crise lá? Aquilo não vale nada, tá? Aquilo aconteceu lá porque era capitalismo. Agora vamos transformar isso num outro sistema social e político que funcione com distribuição de renda, né, com diminuição da desigualdade social. São as ideias que afloram nesse período, né, final da década de 20, início da década de 30, né, em busca de consolidar os seus pontos de vista, né? Os oportunistas de plantão, tá? E aí vai crescendo, né? Vai crescendo o fascismo e o nazismo, né? A polarização dessas ideias, elas são crescentes nas regiões nacionais onde surgiram, tá? O fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, tá bom? Vamos dar continuidade aí aos estudos para a gente poder entender como isso vai se formando. Vamos para o nosso
Próximo slide. A ascensão do fascismo na Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, assim como nos outros países da Europa, a economia da Itália se deteriorou. Empresas fecharam suas portas e o desemprego atingiu níveis altíssimos. Além disso, a sociedade italiana enfrentava o drama das perdas humanas na guerra, 500 mil mortos e outros 400 mil mutilados. De um lado, a crise do pós-guerra e o fortalecimento das organizações operárias fizeram avançar as propostas socialistas, influenciadas pela Revolução Russa. Do outro, desempregados, ex-combatentes e antigos socialistas fundaram o Fatti di Combattimento, grupo paramilitar liderado por Benito Mussolini. O movimento combatia os comunistas, a democracia liberal e as organizações operárias socialistas. Em outubro de 1922, os fascistas promoveram a marcha sobre Roma. Pressionado, o rei convocou o líder fascista, a partir daí conhecido como Duce, ou condutor, a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Como chefe de governo, Mussolini extinguiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa e criou uma política que vigiava e punia opositores do regime. Voltando aqui para mim, bora. Eu escuto muita gente falar erroneamente que o sistema sociopolítico fascista, ou fascista, como queiram dizer, ele é um movimento que começou de direita. Não existe essa possibilidade, tá? O movimento, esse movimento conhecido como Fatti di Combattimento, tá? Que depois a gente vai ter aí como fascismo, tá? Ele tem suas ideias próprias. Ele não começa de direita ou de esquerda, né? Para os desinformados, o conceito de direita ou esquerda, ele vem da França, onde dentro da Assembleia Geral lá, na direita ficava os nobres e o alto clero, e na esquerda ficava os representantes da população. Essa é a definição de direita e esquerda. Hoje em dia, eu sou de esquerda porque eu sou socialista. Não. Você é socialista, né? E aí você se coloca numa posição de esquerda. Não, eu sou democrata, por isso eu me coloco na direção de direita. Não, você coloca-se na posição de direitista, mas ser democrata não garante que você é de direita, tá? Então, são situações, né, que precisamos entender melhor para a gente não falar besteira, tá bom? Então, vamos entender isso aí. Então, não existe esse negócio, tá? Pode ver, acabei de falar agora, ó, o movimento combatia os comunistas, democratas liberais e organizações operárias socialistas. Ele tinha sua ideia própria, ele não era nem de esquerda nem de direita, ele era fascista. Tá? É o conceito de fascismo. Então, fascismo não é direita, nem esquerda, nem centro, fascismo é fascismo. Fascismo é fascismo, tá bom? E nesse conceito, ele promove uma marcha, conhecida como a Marcha de Roma, que vai até Roma, né? Mostrar para o monarca que alguma coisa tinha que acontecer. E aí, para evitar de ser simplesmente deposto ou até assassinado, o monarca coloca aí nosso querido amigo Mussolini, tá, como duce ou condutor, ocupando o cargo de primeiro-ministro. E quais são as ações que ele faz? Como um totalitarista de carteirinha, ele extingue todos os partidos políticos de oposição. Não tem partido político de oposição. Censura a imprensa e cria uma política que vigiava e punia opositores do regime. Falou mal do regime, cadeia, em primeiro lugar. Depois vai saber o que acontecia, não é? Hoje em dia existem algumas situações que nós estamos vivenciando aqui no nosso país, mas é assunto de um debate independente aí posteriormente, tá bom? Então vamos lá, continuando para o próximo slide. Na Alemanha, os antecedentes, vamos lá. A República Alemã foi proclamada em novembro de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi o resultado de uma revolução conduzida por socialistas e liberais.
o novo governo, conhecido como República de Weimar, pôs fim à guerra e negociou a paz com os vencedores. Em 1919, houve uma conferência de paz em que, sem a presença dos países derrotados, foi assinado o Tratado de Versalhes, o qual definia a situação dos países envolvidos na guerra. O documento, considerado humilhante pelos alemães, declarava a Alemanha responsável por todos os danos causados aos países vencedores e impunha a ela uma paz punitiva. Entre outras punições, a Alemanha perdeu suas colônias e partes de território alemão. Foi obrigada a reduzir drasticamente suas forças armadas e os seus armamentos e teve de pagar elevada soma em dinheiro e matérias-primas a título de reparação aos países vencedores. A fim de efetuar os pagamentos estabelecidos pelo tratado, que se prolongaram por vários anos após o conflito, o governo de Weimar assumiu enormes dívidas, principalmente com os Estados Unidos. Essa situação deixou a economia alemã extremamente frágil e dependente dos capitais estrangeiros. As dificuldades econômicas da Alemanha no início do século XX acirraram os problemas sociais, desemprego, concentração de renda e empobrecimento de classe média e das classes trabalhadoras. A República enfrentava ainda a forte reação da burguesia e das classes médias, que responsabilizavam o governo pela derrota alemã e o acusava de favorecer o movimento operário socialista. Voltando aqui para mim, então, a Alemanha se torna um barril de pólvora, né? Antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, acontece uma revolução, deixa de ser império para ser república, tá? E os atores principais dessa revolução são capitalistas ou liberais, né? E socialistas. É óbvio que eles não vão se entender. Ou então vão fazer um acordo para dividir. Metade para lá é meu, metade para cá é seu. Não existe convergência de ideias. Muito bem. Para piorar, os países vencedores se encontram em Versalhes, fazem um tratado onde colocam a culpa toda na Alemanha, né? São 32 bilhões de dólares de dívida. Ela perde as suas colônias ultramarinas, perde o poder de extração de carvão das minas de Sarre, e aí ferra tudo, cara. Não tem mais Alemanha, não tem mais emprego, é tudo subemprego, é miséria, né? E aí quem tem um pouco de recurso ainda fala assim, filha da mãe, o culpado de tudo isso é o governo. Mas que governo? Se o governo foi deposto, não interessa. O governo que está aí, o governo que for responsável, tá? Antes de terminar a guerra, eles proclamaram a república, aí terminaram a guerra como derrotado, e aí, ó, perdemos território, perdemos nossa fonte de renda, estamos perdendo um monte de dinheiro que está indo embora por causa de multa que temos que pagar, é ou não é? E isso promove uma insatisfação generalizada, tá? E é aí que surge as ideias oportunistas. Lembra que eu falei para vocês? Tá? Do mesmo caso que ocorre lá na Itália, devido à extrema necessidade da população, né, que não é alcançada, né, pelo poder público, ou seja, não existe condições, as condições são precárias de vida. Acontece a mesma coisa na Alemanha, tá? E lá o oportunista conseguiu alcançar o poder como totalitarista. Vamos ver o que acontece na Alemanha. Próximo slide. Partido nazista na Alemanha. A crise econômica e social da antiga Alemanha durante a República de Weimar, agravada pelos ressentimentos nacionalistas, criou um cenário ideal para a fundação em 1919 do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. A doutrina nazista, articulada politicamente em torno do partido, proclamava a superioridade do que eles chamavam de raça ariana, da qual os alemães supostamente teriam se originado. Os nazistas procuravam explorar os sentimentos nacionalistas da população alemã, abalada com os resultados da guerra. Prometendo resgatar a honra nacional, defendiam a destruição dos principais inimigos da Alemanha, externamente as potências que impuseram o Tratado de Versalhes, e internamente os judeus, acusados de conspirar contra a Alemanha.
os comunistas e o governo republicano e liberal de Weimar. Além disso, a estrutura do partido, fortemente militarizada, simbolizava a ideia de ordem num país desorganizado política, social e economicamente. Voltando aqui para mim, o que eu falei para vocês? É oportunidade, tá? Eu escuto muita gente falar também que o partido nazista, o modelo de construção das ideias são ideias de direita, ou seja, ideias tradicionalistas, né? Viu? Olha o nome do partido, gente. Quer que eu leia de novo para vocês? Vamos lá. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele vem com a ideia de socialismo inicialmente. Inicialmente. Que é a ideia de você integrar a população, eliminar as desigualdades sociais. Esse é o conceito de socialismo, tá? Capitalismo não quer eliminar as desigualdades sociais. Elas têm que existir. É através da sua evolução cultural, do seu trabalho, que você sai de um patamar social para outro. Isso é o conceito do capitalismo. O socialismo não. Ele quer colocar todo mundo no mesmo padrão. São dois padrões: proletariado e Estado. Acabou. Tá? Essa é uma discussão que a gente pode ter no futuro, num debate propício, tá bom? Mas essa é a ideia, então. Então, nasce o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido nazista, tá? E aí ele busca, através de um nacionalismo, de colocar na sua cabeça, né, que você foi enganado pelo governo atual, porque o governo atual só queria promover a paz e tirar todos os recursos que a Alemanha possuía para eles próprios e para os países vencedores, tá? E aí começa a germinar aquela ideia de que o partido nazista tem razão. Além do que, estão colocando o quê? Que os alemães é a origem do povo germânico, puro, né? O povo ariano, tá? Vamos adiante aí para a gente ver o que acontece. Próximo slide. A crise de 1929 e a ascensão do nazismo. Inteiramente dependente das exportações e dos empréstimos externos, a Alemanha sofreu as consequências da crise de 1929 e da retirada dos capitais dos Estados Unidos. Muitas indústrias fecharam suas portas e o desemprego industrial chegou a 44% da população economicamente ativa. Diante da crise, os grupos socialistas ganharam uma força. Por outro lado, também crescia o movimento nazista, com seu discurso nacionalista de rejeição do Tratado de Versalhes e sua proposta de unidade nacional. As tropas de assalto, conhecidos como SA, ligadas ao partido nazista, atacavam organizações socialistas e comunistas. Para ampliar o apoio popular, os nazistas apresentaram propostas que beneficiavam os trabalhadores do campo e da cidade. Reforma agrária, sem indenização, nacionalização dos grandes grupos empresariais e participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, anulação de dívidas dos agricultores, preços melhores para colheitas e salários dignos para os operários. Voltando aqui para mim, então vamos lá, olha só, né? Olha que hipocrisia, tá? Então o partido nazista, né, o braço militar do partido nazista, a SA, ela destruía e combatia os socialistas e comunistas. Mas, em contrapartida, ele pregava o seguinte: olha lá, reforma agrária sem indenização. Isso é socialismo. Nacionalização de grandes grupos empresariais. Isso é socialismo. É você tornar empresas privadas em empresas estatais. Participação dos trabalhadores no lucro da empresa. Socialismo. Anulação de dívidas dos agricultores e preços melhores de colheitas e salários dignos para os operários. É o Estado fazendo isso. É socialismo. É o conceito do Estado, né, te dar tudo aquilo que você precisa, né? Você vai estar naquela camada social de proletariado. Ponto final. Tá bom? Isso, obviamente, tá, como utopia, né? Lógico que ele leva para você o socialismo científico, tá? Mas o povo, para ele, é uma utopia que pode ser alcançada. Oh, que bom, que maravilhoso, nós estamos na miséria. É isso que vai acontecendo, tá bom? Vamos ver como essas coisas se desenrolaram por fim no próximo. Nazistas no poder.
A partir dos anos 1930, a campanha nazista já tinha o apoio claro dos grandes industriais, do exército e de grande parte da população alemã. Em julho de 1932, o Partido Nazista venceu as eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. Em janeiro do ano seguinte, Adolf Hitler foi convidado a assumir a chefia do governo alemão. Os nazistas chegaram ao poder. Menos de um mês depois, os nazistas incendiaram um prédio do Reichstag e responsabilizaram os comunistas. Esse foi o pretexto para decretar estado de emergência, dissolver o parlamento e prender as principais lideranças de esquerda. Todos os partidos, à exceção do Partido Nazista, foram fechados. Estava instalada a ditadura nazista na Alemanha. A ideologia nazista combinava o expansionismo, belicismo, nacionalismo e racismo. Dois conceitos fundamentais resumiam seus ideais e davam base às políticas implementadas pelo governo. O pangermanismo. Segundo essa, o Estado alemão deveria incorporar os territórios de outros países europeus habitados por populações alemãs, formando uma grande nação ariana. E espaço vital. Por esse princípio, os povos que os nazistas consideravam inferiores deveriam ser dominados, garantindo territórios onde as nações arianas ou alemãs pudessem se desenvolver plenamente. Esse aspecto vital correspondia em grande parte à Europa Ocidental, incluindo o território soviético. Então, voltando aqui para mim, então, vamos lá. Ah, mas o nazismo é socialismo. Não, ele incorporou alguns itens, né, do conceito socialismo para formar a sua própria ideologia nazista. Então ela não é de direita ou de esquerda, ela é nazista, tá? Ela tem o seu conceito firmado dentro dos seus pilares, né, de totalitarismo, tá? E Adolf Hitler se torna o ditador ali alguns meses depois que ele é convidado a assumir o governo como primeiro-ministro, tá bom? Vamos aí para o próximo slide, vamos lá, vamos ver o que acontece. Perseguições nazistas e o uso da propaganda. Isso é muito interessante, olha lá. Ao assumir o poder, Hitler anulou a Constituição Democrática de 1919 e instituiu a censura, suspendeu os direitos e as garantias civis e instituiu o antissemitismo como política oficial do Estado. Membros da Gestapo, Polícia Secreta Alemã, e da SS, a tropa de elite nazista, passaram a perseguir e prender e torturar padres, ciganos, LGBTI, judeus, líderes sindicais, comunistas e opositores em geral. Alcoólatras e pessoas com deficiência eram internados à força e submetidos à cirurgia de esterilização. Além do terror e da repressão, a propaganda ideológica nazista sobre os cuidados do ministro Joseph Goebbels era transmitida por meio de documentários cinematográficos, programas de rádio, pôster e cartazes. Com os comícios de Hitler, que reuniam milhares de pessoas, era minuciosamente preparado para demonstrar a grandeza do Führer e do povo alemão. A doutrinação também envolvia as crianças na sala de aula. Desde pequenas, elas aprendiam a ter orgulho de pertencer à raça ariana, além de venerar e prestar obediência ao Führer. A popularidade do regime cresceu ainda mais com a recuperação econômica do país. Devido à intervenção do Estado, realizavam-se obras públicas, a indústria de armamentos foi impulsionada e o planejamento econômico renovado. Com a expansão do crédito, políticas fiscais e políticas específicas de investimento, além de acesso à população a bens de consumo duráveis, os impostos sobre muitos produtos foram reduzidos, visando estimular a indústria. O investimento em obras públicas, como a construção de estradas e a manutenção de edifícios, por sua vez, gerou um grande número de empregos. Grandes capitalistas internacionais e nacionais também ajudaram financeiramente o governo nazista. Então, voltando aqui para mim, então o mundo inteiro se envolveu nesse processo. Ninguém imaginava onde isso ia parar. E ajudaram nosso amigo Führer, né, a chegar ao poder e maquiar, né, a sua ideia de expansionismo, tá, com algumas eficazes modificações
na política econômica e social e permitindo investimentos externos na Alemanha. Isso promoveu uma certa elevação, né, do desenvolvimento alemão, né? Caracterizou-se aí a grande produção de empregos, tá? E o fortalecimento da indústria, principalmente a indústria armamentista. Tá bom? Então, nossa aula aqui dos efeitos mundiais da crise de 1929 chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido bastante útil para vocês e nos encontramos no nosso próximo encontro aqui mesmo na plataforma Reconstruindo a História. Um grande abraço a todos e até lá!